Que Deus te abençoe, Jesus esteja contigo e o Santo Espírito também. Mais um dia ótimo para separar nosso tempo, para ler a palavra do Senhor. Hoje vamos continuar no livro de Josué, dos capítulos 17 ao 20. Deus te abençoe na leitura. Ouça atentamente, leia também e pegue alguma lição para a sua vida. Vamos lá, boa leitura. Capítulo 17 diz assim: Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Heleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança, no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai a este limite, rumo sul, até aos moradores de En-Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam a Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de En-Dor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Meguido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas de 1 quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação.
e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra do Senhor, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu vos envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico, relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José, no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron, de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoá. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Rimnom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava-se a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek, Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias.
E foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou dentre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Marala. Tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Joqueneão. De Saride, dava volta para o oriente, para o nascente do sol até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Hefer, a Et-Cazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Hanatom, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idalá e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, destas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Reucate, Rali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo, para o ocidente, e Sior-Libinate. Volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Remeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Rosa, para terminar no mar, na região de Aczib. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef, do carvalho de Zanamim, Adame Neguebe, Jabneel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote-Tabor, de onde passava a Rucoque. Tocava Zebulon ao sul e Aser ao ocidente, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate,
Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Irom, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene-Berac, Gat-Rimon, Me-Jarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio e de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Refugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa que não morresse às mãos do vingador do sangue, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Concluímos 4 capítulos de hoje. Mais uma vez, espero que você tenha aprendido alguma lição de Deus para a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para ler os próximos 4 capítulos e já concluindo o livro de Josué. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.